Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu sou um leitor e um pesquisador da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Nós que somos estudantes da Bíblia Sagrada devemos ler de uma maneira dedicada, de uma maneira devocional, meditar na Palavra de Deus, como diz o Salmo de número 1, né? Feliz aquele que medita na lei do Senhor e na sua lei tem o seu prazer de dia e de noite. Então tem que ser de fato isso, uma devoção, uma busca, né? Um anseio por conhecer as doutrinas, os ensinamentos da Palavra de Deus e tomar posse. E uma das doutrinas que tem dentro da Palavra de Deus, que é a principal doutrina, é a doutrina da salvação. É a doutrina chamada soteriologia. Então nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos que conhecer de fato como que a gente podemos se apropriar da salvação que existe em Cristo Jesus. A salvação, o que é? É a religião que me traz? A salvação é o pastor que me traz? É o cooperador, o ancião, o sacerdote, o profeta? Nós vamos ler dentro da Palavra de Deus, num bate-papo aqui com o teólogo. E eu queria deixar 2 versículos para você ler na sua casa e meditar. Você que vai compartilhar esse vídeo aí na sua casa, onde você estiver, né? Na sala da sua casa, no quarto da sua casa, na varanda. Atos capítulo 4, versículo 12. Que diz assim, que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O outro versículo é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, ele falou que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Fundamento é alicerce. O alicerce da salvação não está num credo, não está numa carteirinha de membro, não está num RI interno, no regulamento interno, no estatuto. A salvação da alma está baseada na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu vou perguntar para o amigo teólogo aqui e gostaria que ele respondesse. A salvação pertence à denominação, à congregação cristã? A salvação pertence à Assembleia de Deus? A salvação está na igreja católica? A salvação está com os mormons? A salvação está com a igreja adventista? Com quem está a salvação? Visto de passagem, a palavra religião significa religare. A religião religa você. A religião não outorga nada na vida de ninguém. Só no carro de barulho aí, mas eu vou falar. A religião ela não outorga nada. A religião conduz. Religião no latim quer dizer religare. A religião ensina quem é Deus, ensina quem é Jesus, ensina os princípios, desde que esteja de conformidade com a palavra de Deus. A palavra está com o teólogo Sandro. Boa tarde. Agora, no que concerne a quem pertence a salvação, o profeta Jonas, no capítulo 2 do seu livro, versículo 9, parte C do versículo, responde a quem pertence a salvação. Aqui diz, ao Senhor pertence a salvação. A salvação não é patrimônio de nenhuma denominação. A salvação não é algo que eu conquisto, que eu ganho por meus méritos, pois em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 está escrito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, se alguém fosse salvo pelas suas boas obras, ele poderia se orgulhar de algo lá no céu, poderia bater no peito e dizer para Deus, eu estou aqui pelos meus próprios méritos. Mas o homem, a condição do homem, segundo as Escrituras, ela é descrita em Efésios, novamente, no capítulo 2, no versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. A condição do homem é morto. E uma pessoa morta não pode ter decisão nenhuma no que concerne a salvação. Então, eu não acredito que o homem tem poder suficiente em si mesmo, a parte de Deus, para buscar Deus e para ser salvo. O homem só é salvo pela graça de Deus. Se Deus não der o primeiro passo em direção do homem, se não houver uma chamada especial da parte do Espírito Santo, o homem continua como está, morto em delitos e pecados. Então o homem necessita de uma graça especial. E essa graça especial vem somente através do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo se não for através de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é Salvador par excellence. O seu próprio nome significa salvação do Senhor. Yeshua, no hebraico, significa salvação do Senhor. A palavra hebraica para salvação é Yeshua. Tem outra palavra hebraica, Roshia,
que também significa salvação. É como diz a palavra Hosana. A palavra Hosana no hebraico é Hoshiana. Salva-nos agora, é um pedido de salvação. Alguma vez nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e nós pensamos que o povo está adorando Jesus quando fala Hosana. Não, o povo está pedindo salvação para Jesus. Vem agora e salva-nos agora, Hoshiana. Então salva-nos agora. Mas a que salvação que o povo pedia para Jesus é a mesma salvação que os homens hoje em dia querem. Uma salvação política, uma salvação materialística. As pessoas só pensam na salvação no que tange ao corpo físico. Saúde plena, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. A música dos fins de anos, que o povo, na prática, ensina nas igrejas. Então, salvação é primariamente a salvação da alma. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E o que daria o homem em troca da sua alma? Então a salvação da alma é preciosa. A salvação não é patrimônio de ninguém. E como disse um pastor antigo, o diabo não podendo diminuir nada da salvação, porque Deus reduziu a salvação a um nível irredutível. Ou seja, para ser salvo, o homem não precisa subir 365 degraus de um templo religioso de joelhos, não precisa carregar uma pedra enorme na cabeça. Basta fazer o que está escrito em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então a salvação é simplesmente crer no Senhor Jesus. Ela é reduzida a um nível irredutível. Uma simples palavra, com duas letras, F-E, com um acento, fé. É a fé salvadora que salva. Não é a fé como uma palavra mágica que libera bênçãos materiais. Não é essa fé safada que nós vemos hoje em dia, que só pensa nas coisas materiais, que só pensa nas coisas deste mundo. É uma fé que é dada por Deus, é uma fé como um dom de Deus. A fé no grego é pistis, significa confiança. Então é confiança, no hebraico é aman. Ela tem quase o mesmo som da palavra amém. Assim seja. A fé é confiança, é confirmar algo. É você acreditar e dizer assim seja. Então essa é a fé que salva. Agora, quem que pode salvar o ser humano se não for Jesus? Se você perguntar para Buda como você faz para ser salvo, ele fala, eu não sei ainda, estou procurando o aperfeiçoamento através dos ciclos de reencarnações. Então por isso que cada século ou cada tempo surge um Buda diferente. Já tem uns que já são a 12ª reencarnação de Buda, e um reencarnando no outro e nenhum conseguindo a salvação. É a espera de virar uma sopa cósmica no universo, através do Nirvana. Um estado imaginário que o homem criou para dizer que um dia você vai virar um nada no cosmos. Você vai se misturar com o cosmos e virar um nada, fazer parte da poeira cósmica espalhada pelo universo afora. Isso é uma besteira. Jesus disse que a alma é imortal. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus disse que a alma não morre. Lázaro estava no seio de Abraão sendo consolado, e o rico estava no Sheol passando grandes privações. Nenhuma gota de água ele tinha para matar-lhe a sede. Então aqueles dois homens existiram aqui na terra, mas quando eles morreram, acabou. A Bíblia não diz que Lázaro estava dormindo. A Bíblia não diz que Lázaro estava recostado no seio de Abraão tirando a marsoneca. E também não diz que o rico estava dormindo na chama. Se alguém conseguir dormir na chama, essa pessoa é mais do que um faquir. Então o que nós podemos dizer? Que a salvação é da alma, e a alma não dorme, ela fica consciente. Quando o homem parte aqui desta vida, ou ele vai com Deus para o paraíso, ou ele vai para o inferno. Não o inferno Gehinnom, não a Geena ainda, porque o próprio inferno vai ser lançado na Geena, no lago de fogo. Vai ficar no inferno provisório, uma espécie de sentença de fogo ali também, num lugar onde há fogo. Um lugar de tormento, um tormento sozinho. Não diz que o rico estava com seus familiares na chama, ele estava sozinho ali, nas trevas. Num lugar onde existe trevas e fogo ao mesmo tempo, e as chamas do fogo não clareiam as trevas. Então a Bíblia fala isso. E muitos querem colocar alguma coisa, adicionar algo à salvação, porque não conseguem reduzi-la, porque ela já foi reduzida no máximo possível. Daí o homem coloca batismo. A Igreja Católica Apostólica Romana acrescenta o batismo e os sacramentos
como coadjuvantes para a salvação. Então, para você ser salvo, você precisa ser batizado quando criança, precisa passar pela crisma, uma espécie de batismo no Espírito Santo católico, passar pela crisma, ser crismado. A palavra crisma significa unção, a palavra grega crisma, uma espécie de unção. E depois de um tempo você vai até alcançar um estado de graça, você vai lutando na vida. Daí, quando chegar na hora da sua morte, você não vai ainda para o paraíso, você precisa passar por um lugar chamado purgatório. Depois que você estiver lá no purgatório, depois que você purgar todos os seus pecados, daí sim, talvez você vá para o céu. Então é uma incerteza terrível, ninguém pode ter certeza de nada. Os pentecostais aparecem dizendo que você pode perder a salvação por qualquer coisinha, como se a salvação fosse uma moeda de 1 centavo num bolso furado. E alguns dizem que não se perde de jeito nenhum, se pode viver de qualquer maneira. Daí já sacrifica a santificação em prol da salvação, também é errado. A salvação, ela não é pela obediência, mas a salvação leva o homem a ser obediente. Uma árvore não dá fruto para ser árvore, mas ela é árvore, mas ela dá fruto porque é árvore. Então é isso, as boas obras são consequência de uma vida salva. Por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 11, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Interessante que a palavra feitura no grego é poema. Nós somos poema de Deus. Deus, quando nos fez para a salvação, quando preparou as boas obras para que nós andássemos nela, fez como se fosse um poema, uma coisa linda. Então, até as boas obras do homem vêm de Deus. O ser humano é salvo totalmente pela graça, sola gratia, somente pela graça. E não é por esforços humanos, porque se fosse assim, muitas pessoas seriam salvas por esforços humanos e o sacrifício de Jesus seria em vão. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador. Se houvesse um homem que pudesse ser salvo pelos seus próprios esforços, Jesus não haveria necessidade da morte sacrificial e vicária de Jesus Cristo no Calvário. E está tendo também umas interferências, mas as interferências fazem parte de uma obra feita ao vivo. Então nós estamos ao vivo aqui falando de uma salvação também que é viva, de uma viva salvação, de uma eterna salvação. Não estamos falando de uma salvação moeda de 1 centavo, num bolso furado, que se perde facinho. Nem uma salvação também que é associada à graça barata. Uma salvação onde você pode fazer o que for, que você não perde. Você pode ser salvo dentro de um motel. Não estamos falando dessa salvação. Você pode ser salvo dentro do motel, desde que você seja um funcionário do motel. E crente em Cristo Jesus e fiel e obediente. Mas se você estiver na cama com uma rameira, jamais você será salvo. Se você estiver no bar enchendo a cara de pinga, você não vai ser salvo. Porque esse tipo de fogo é fogo estranho, não é o fogo do Espírito Santo. Então, nós não pregamos uma graça barata, mas também não pregamos uma graça barata. Como entender isso? Se nós não pregamos uma graça barata, mas também não pregamos uma graça barata. Como explicar isso? Esse trocadilho. Ou seja, há duas maneiras de baratear a graça. É você reduzir ela a um nível tão irredutível que você não precisa fazer mais nada. Que você pode viver de qualquer maneira, está salvo, oba-oba e tudo bem. Não. E também quando você acha que a graça é tão fraca que basta uma olhadela. Tem pessoas que não assistem nem televisão, porque ele acha que se passar um comercial erótico, ele estiver dando uma olhada naquele comercial e tocar a trombeta, ele fica. Então é uma graça tão barata assim. Pô, e se você estiver na rua, por acaso a tentação está segregada a simplesmente a sala da sua casa, ou você não pode ser tentado em todos os lugares. Jesus Cristo foi tentado no deserto. E olha que no deserto só tinha cobras e escorpiões e animais. Então, quem que poderia tentar Jesus ali? Ali no deserto não tinha uma Miss Brasil ali, não tinha uma modelo sensual, ali não tinha uma montanha de dinheiro no deserto não tinha status quo. Mas e Jesus? Não foi tentado no deserto? Foi. O diabo pode projetar na nossa mente as grandezas desse mundo para ver se nós o adoramos. Então a salvação é algo de Deus. Nós cremos numa salvação eterna, uma salvação firme. Ela é a âncora da alma que penetra além do véu, onde Jesus Cristo está sentado, intercedendo à direita de Deus por nós. Então essa é a salvação das Escrituras. É uma salvação que Jesus nos dá. E essa salvação não pertence à Assembleia de Deus,
a Deus é amor, a voz da verdade, a voz da mentira, não pertence aos sabatistas, aos sabatólatras. Essa salvação pertence somente a Jesus Cristo. Ia me esquecendo do pessoal da Torre Sem Vigia. Nem tampouco a eles pertence essa salvação. A salvação pertence ao Senhor. Amém.